31 de agosto de 2024, Praia Grande, São Paulo. Nesse dia, Igor Peretto passaria a ser o nome do crime familiar mais impactante do ano. Um trisal formado por sua irmã, sua esposa e seu melhor amigo, que também era seu cunhado, faria a vez de algoz. Confira a entrevista que fiz em duas partes com Thiago Peretto, irmão de Igor, que se tornou a voz de quem partiu e também se tornou o seu maior defensor. E esse caso que invadiu a sua vida, invadiu o Brasil em 2024, no dia 31 de agosto de 2024. Aconteceu na Praia Grande e libertou para todos um grande drama familiar, um grande crime familiar, que a gente se pergunta o quanto pode acontecer com a gente mesmo, mas aconteceu com vocês. Então, eu queria te agradecer por você ter vindo. Eu tenho falado desse caso constantemente. Eu queria muito saber, eu gosto muito de entrevistar quem vira a voz da vítima. E você virou a voz do seu irmão. Obrigado, Beto, pela entrevista. Agradeço a todo mundo que está nos acompanhando aqui no canal. É muito importante essa divulgação que você faz para a gente esclarecer o que está acontecendo. Um crime que chocou o país, né, chocou a Baixada Santista e até em outros países entraram em contato com a gente. Acho que foi um crime que foi na mesma semana da morte do Silvio Santos e pouco se falou da morte do Silvio Santos, falaram mais do caso da nossa família. É triste. É triste, mas é uma realidade que a gente tem que assumir e encarar que aconteceu nas nossas vidas, Beto. Eu sempre gosto de conhecer a pessoa viva antes da gente falar da morte dela. Então eu queria que você me ajudasse a conhecer o seu irmão, conhecer quem era o Igor, quantos anos ele tinha, quais eram os sonhos dele. Vocês vêm de uma família com muitos irmãos e eu queria entender também essa dinâmica familiar. Mas principalmente quem era o Igor, quem era o teu irmão, como era a relação de vocês? Você que é o irmão mais velho dele. E pra gente aqui de fora tem a sensação de que vocês eram muito próximos e muito amigos, até por isso que essa dor é tão maior com você também. Quem era o seu irmão? Correto, Beto. O Igor era um moleque que de 5, 6 anos pra cá veio tendo uma guinada na sua vida, situação financeira, mas um moleque de um coração puro, bom, que ajudava todo mundo. Inclusive, as pessoas que tiraram a vida dele, foi ele que ajudou, ele que trouxe para uma vida social um pouco mais agradável, né? Então, eu não era tão próximo por causa do meio da política, assim, próximo que eu digo de conviver diariamente, dia a dia do lado, mas eu era ali o mais velho, aquele que cobrava o erro, que quando tinha confusão entre ele e o Maurício, que é o outro irmão que era mais próximo dele, a mãe chamava eu para ir lá separar, eu para ir pegar o chinelo e bater, eu para correr atrás de cinta, eu para ir na rua quando demorava para chegar. Então, assim, eu era o mais velho chato, né? Eu era aquele irmão que, não vamos chamar ele não, porque ele é chato, ele vai estragar a festa. Mas vai ter bebida, vai ter isso, vai ter aquilo, ele vai estragar. Então, assim, não tão próximo por causa das minhas cobranças, mas assim, eu era o irmão que ele perguntava conselho. Vou abrir uma loja de tal, o que você acha? Vai fundo, vai para cima que vai dar certo. Eu era a pessoa que dava ali um incentivo moral, muitas das vezes, né? E quando isso aconteceu, eu acredito que doeu mais em mim do que em muitas pessoas que estavam próximo diariamente. Aquela sensação de não poder ter salvado a vida do meu irmão, morando 4 ruas depois do local, de não ter recebido um telefonema. Aconteceu isso, a Rafaela me traiu, eu descobri, vem até aqui, vamos resolver. Eu tenho essa sensação que faltou alguma coisa de dever não cumprido, de desconfiar dessas pessoas antes disso tudo ter acontecido. Eu sou um cara que eu saí pra rua, Beto, pra morar na rua com 14 anos. Eu sou catador de papelão, virei vereador, que todo mundo sabe, a minha profissão, não tem problema, que não é profissão, né? Estou vereador, mas assim, foi com muita luta, catando papelão, vendendo refrigerante, enfim. Então, eu tenho aquele sentido da maldade, de saber quando a pessoa é um pilantra, quando não é uma pilantra. E eu fui totalmente ludibriado por esses 3, inclusive pela pilantra aí, com todo respeito, desculpa até quem está nos assistindo, a gente solta às vezes um palavreado mais agressivo, da Marcele, entendeu? Eu fui enganado até pela pessoa que eu vi nascer, que foi criada ali na nossa frente. Teu irmão tinha quantos anos? 27. A Marcele, 21. 21. São 6 anos de diferença. 6 anos de Você diferença. conviveu com a Marcele até... Vocês falam Marcele ou Marceli?
Marcele. Eu falo Marcelinho, então às vezes eu peço desculpa, mas talvez eu fale errado. A Marcele, ela deixou de ser, eu imagino, sua irmã, tão próxima, você vai me falar disso, em 31 de agosto de 2024. Até então, vocês deviam com quem é a sua irmã? Como era a sua convivência com ela? Como era a convivência do Igor com ela? A Marcele foi uma menina criada ali dentro de casa, sem muita balada, sem conhecer muito a vida da rua como verdadeiramente ela é. A Marcele veio ter ali a sua ser emancipada após o Igor apresentar o seu assassino para ela, que era o Mário, né? Ali que ela começou a ter um relacionamento, foi seu primeiro namorado. Então, ali que ela começou a desabrochar. Ela começou a conhecer a vida, namorar, sair. Até então, ela não tinha essa vivência da vida. Foi o meu próprio irmão, o Igor, que apresentou a Marcele para o Mário, que no final se uniram para matar ele, né? Mas como ela era com você, assim? Ela era uma menina doce, era uma menina legal? Vocês tinham uma boa convivência? Tinha. Não tinha nenhum tipo de atrito, eu e ela. Nunca tive. Sempre, assim, cobrei também. Sempre peguei no pé, igual eu peguei dos outros, pegava dela também. Mas... pelo fato dela ter sido criada com o pai e com a mãe dela, ela tinha um pouco mais de educação do que eu e meus outros irmãos, que teve que se virar para chegar em algum lugar, entendeu? Ela teve uma criação melhor que a gente. Você fala o pai e a mãe dela, que é o seu pai? Que é o meu pai, e a mãe dela não é minha mãe. Vocês são quantos irmãos? Total meu 8, menos o Igor agora ficou 7. Todos do mesmo pai? Não, tem pai ali separado do também. Mesmo pai são quantos filhos? Do mesmo pai ali, eu, a Marcele, o Maurício, o Igor. Você, a Marcelo, são 4 irmãos? São 4? 4 irmãos. 4 irmãos. O Igor e o Maurício são da mesma mãe? Da mesma mãe. E tem a Thaís também. Então Thaís, que é minha irmã, que é por parte de mãe também. São 5. Tá. E aí o que acontece? O seu pai, que é o Pereto, no caso, que é o sobrenome, ele estava, ou ele ainda está com a mãe da Marcele? Está com a mãe da Marcele. Chama Zenilda. Como é que está o seu pai no meio disso? Tendo uma filha que matou um filho. Suspeita, então, claro, ainda não foi julgada, tem todos, mas hoje... Para mim acabou, né? Ele também, para mim, quando ele toma um partido ali de pro advogado, para a filha... e visitar, para mim acabou, pai. Ali fica difícil de chamar essa palavra de pai. Para mim, eu era muito mais próximo a ele do que aos meus irmãos e eu cortei totalmente o vínculo. É uma pessoa que, com todo respeito, se falecer amanhã, eu não vou no enterro. Né? Que fique bem gravado aqui que a gente não é hipócrita e mentiroso. Pode ser que isso mude num futuro, mas hoje, se acontecesse, eu não iria. Morreu para mim. O seu pai, você conversaram sobre a morte? O seu pai foi ao enterro do Igor? Foi. E ao mesmo tempo o seu pai... A Marcela eu não deixei entrar. Porque ela ainda estava solta? Estava solta, mas desde o primeiro instante eu tinha um sentimento dentro do meu coração que ela fez parte. E eu não permiti a entrada dela no velório, ela ficou no carro. Voltando para o seu pai, depois eu vou saber até esse dia do enterro. O seu pai, você e ele conversaram sobre essa cisão, essa morte de relação de pai e filho? Uma nova morte. Então você teve você teve 3 funerais importantes. Sim. Seu irmão, sua irmã e seu pai. Porque você teve que matar 2 pessoas vivas. E tem mais agregados também que tomaram partido por causa de algum interesse na situação. Você sabe que a situação, mesmo depois de falecido, tem patrimônio. Tem gente tomando partido com interesse financeiro. Então, morreu não só eles, mas mais gente também eu enterrei. Em compensação, acredito que você tenha se aproximado da mãe do Igor. Por incrível que pareça. Aproximado muito. Né? Porque assim, era minha madrasta. Quem gosta de madrasta? Nunca ninguém gosta da madrasta, né? A madrasta tem sempre as mãe-drastas, né? Tem boa. Tem as boas, como a minha esposa é para minha filha. Mas sempre teve aquele pretérito de a madrasta ser a pessoa negativa. E é uma pessoa que no passado eu tive muito atrito.
na minha infância, eu tive muito atrito na minha infância com a mãe do Igor. E hoje eu acolhi ela como minha mãe, eu dou todo o suporte para ela, estamos juntos praticamente diariamente e acredito que assim vai ser para sempre. Porque a dor de vocês é a mesma, a dor une também. Se identificamos naquele momento. A luta virou a mesma luta. O seu pai, você conversou com ele, de falar, acabou? Existiu uma conversa final? Fomos se distanciando aos poucos e degladiando em discursos, né? Foi começando a se afastar ali por causa da raiva de um pro outro. Ele me acusando de estar acusando a Marcele e eu acusando ele de que a vida do filho dele não fez nenhum sentido. Após o momento que você defende ali a suposta assassina, né? Eu digo assim, que ela sendo a minha irmã, eu poderia ter a defesa que ele faz, eu poderia também estar fazendo, desde que o assassinado não fosse meu irmão, desde que a vítima não fosse meu irmão. Você entende ele defender a filha, mas você não entende ele não defender o filho. Isso, tipo assim, ele são 2 pesos e 2 medidas. Tipo, eu até entendo ele defender a filha, desde que a filha tivesse cometido isso com uma outra pessoa. Assim, putz, vou acreditar na minha filha, porque talvez a família daquela pessoa tá mentindo. Mas é a família dele, é o filho dele, é real. Ele foi a pessoa que entrou primeiro no apartamento e viu o corpo. Imagine você ver seu filho todo furado, igual a gente viu. Uma situação que eu não desejo para ninguém, ver a situação como a gente viu a situação naquele momento. E logo após a gente ver as imagens e a gente saber, ter certeza que aquela pessoa participou de alguma forma, e você mesmo assim defender ela contra uma pessoa que meu irmão, no caso, ajudava, que era meu pai. Ele pulou para ajudar meu pai em várias situações aí. E então, para mim, fico pensando, e se fosse eu? Qual é o motivo de eu me afastar do meu pai? E se fosse eu? Ele ia fazer a mesma coisa. Então, ele não gosta de ninguém. É triste para vocês, no sentido de uma família totalmente em ruptura, dividida, naturalmente, por conta de um crime terrível. O seu pai acredita que a Marcele seja inocente, ou o seu pai ficará do lado dela, mesmo ela sendo culpada, e é isso que te magoa mais? Beto, ele pode dizer que acredita, mas no fundo ele não acredita. Ele acredita que a Marcele seja inocente. A diferença de você querer acreditar e você acreditar é diferente. Ele quer acreditar que a Marcele seja inocente. Mas contra fatos não argumenta. Sim. Ela não é inocente em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Se, da melhor forma, ela não tenha participado da facada, do homicídio em si com a própria mão, mas ela não chamou nem o socorro por mão que está agonizando. Que a perícia diz que se tivesse chamado o SAMU, poderia ter vivido. Então, assim, é uma crápula. Tipo assim, não chamar ali o SAMU. Acabou de ter uma briga e meu marido esfaqueou meu irmão e eu tô indo com meu marido fugindo aqui, mas vai lá, socorre ele. Sei lá, alguma coisa que ela fizesse. Eu poderia ter um sentimento diferente. Mas ela deixou meu irmão gritando, socorro. E a voz foi ficando pequenininha. E os vizinhos contam isso em depoimento. Que ele escutava, socorro, me ajuda. Aí foi diminuindo a voz, ninguém conseguia estourar a porta porque é... blindado. Não, tem umas travas lá e tal, enfim, não sei. E também as pessoas ficou com medo de entrar primeiramente na cena do crime. Então esperaram a polícia. Também, sim. E foi tarde demais, né? Por exemplo, as cenas da Marcele com o Mário saindo, eu sempre digo que o pós-crime fala mais do criminoso do que o crime em si. Porque o momento é muito quente, o momento pode ser uma série de coisas, mas a forma com que eles saem, e isso não é um julgamento, é apenas uma interpretação da cena que eu vejo. Inclusive, uma coisa, o canal está aberto a ouvir todos os lados, nós já tentamos entrevistar todos a defesa dos acusados. Se alguém quiser, se o seu pai quiser, alguém quiser falar, é só mandar e-mail para a equipe betoribeiro@gmail, a gente aqui abre para todo mundo poder falar. A equipe betoribeiro@gmail.com. Você falou com seu pai sobre a cena de ela saindo, entrando no elevador, a calma que ela desce. Na verdade, ela sai pela escada, dela entra no carro, dela chega no elevador, ele abraça, ele desce. Essas cenas, elas são indiscutíveis. Você dá play, você não acha o que aconteceu. Certo. E sobre isso você conversou com ele?
que acontece? No dia que a Marcele volta de Campos de Jordão, no dia do crime, a gente recepciona ela num apartamento para tentar dar uma interrogada nela para entender o que aconteceu. No apartamento onde tudo aconteceu? Não, no apartamento do Maurício, nosso outro irmão. E a gente ali tenta entender com a Marcele o que aconteceu. E ela conta aquela primeira versão, que ela foi sequestrada, que o cara levou forçado. Eu até vim em defesa dela no dia, falando que tinha que apurar os fatos antes de julgar e tal. Porque eu acreditava ali que, pela pessoa que eu conheci criança, que poderia ser uma verdade. E ali, na hora que a gente está interrogando ela, eu e meu irmão puxamos ela para o quarto. Quando eu e meu irmão puxamos ela para o quarto e demos supostamente ali um psicológico nela ali, meio que um apavoro, ela falou, eu tive relacionamento com a Rafaela. Quando ela falou aquilo, já é uma traição com seu próprio irmão. Você sair com a mulher do seu irmão, já começou ali. Eu falei, ela tem culpa. Voltou para a sala a conversa. Quando voltou para a sala, eu não expus isso mediante todo mundo, mas eu virei para todo mundo e falei, ela é culpada. Ela não tinha visto as imagens ainda. Eu falei, ela fugiu porque ela quis. Quero deixar bem claro aqui. Meu pai levantou, você trouxe a menina aqui para isso. Aí a briga começou ali. Você trouxe ela para humilhar ela, vou levar ela embora. Aí ela falou assim, tá vendo? Vocês me trouxeram aqui para ele ficar brigando. Se eu soubesse que ele estava aqui, eu não vinha. Falando de mim. Aí virou ali um complô, todo mundo contra mim, naquele momento. E ali eu falei, pela frieza dela de contar o caso, se você acabou de presenciar, cara, um assassinato, a pessoa matando teu irmão, sabe? Você tava lá, ela contando que, assim, que escutou, mas que não levantou, não olhou. Ali ela já começou a mentir na cara de pau. Tipo assim, você tá vendo uma pessoa dar 40 facadas nenhuma ali, você vai ficar sentado no quarto? Não deu para entender o raciocínio dela, a mentira. E ali eu fui atrás. Eu fui atrás de buscar imagem de monitoramento. Que a gente tem um pouco de conhecimento na cidade, atrás de construtor. Quando um construtor me mostrou a imagem do jeito que ela desce. É você que encontra as imagens? Então? Não, a polícia já tinha. Ah, tá. Daí você mas pega a polícia também. estava segurando ali para investigação. Né? Ela não tinha mostrado para os familiares nada. E eu fui atrás, quando eu vi, eu chamei meu pai e falei, ó, a Marcele é culpada. A Marcele ajudou ali na prática do crime. Meu pai, você tá louco, maluco? Eu falei, calma que você vai ver. Vai sair as imagens na televisão. Você espera que já a polícia vai publicar. Ela sai, nada forçada, sai andando, o Mário corre na frente, ela corre atrás, a porta do carro tá fechada, ela fica puxando para abrir. Não tem nada forçado ali. Nada forçado. Se ela só viu, ela não viu, aliás, por que a roupa dela tava cheia de sangue? Não tem lógica. Se ela não chegou perto, tá no quarto, não tem nada, a roupa não tinha que ter sangue. Aí teve os outros detalhes, que eu sou um bom observador, comecei a analisar. Antes da perícia, as unhas. Falei, ela sobe e tá com a unhona vermelha junto com a... Quando ela desce, ela não tem unha. Ela cortou tudo. Então, quando eles estavam brigando e se esfaqueando, ela estava fazendo a unha, cortando dentro de casa a unha. Pô, peraí que eu tô cortando a unha, daqui a pouco eu vou aí, estão brigando de faca, eu vou cortar minha unha. Não tem cabimento. Ela mentiu do começo, do meio e do fim. Ela é uma mentirosa. Ela fez parte do homicídio do começo, meio e fim. E aí, quando seu pai viu as imagens? Mesmo assim, ele virou para mim e falou, ela só é culpada, eu só vou te dar razão quando transitar em julgado que ela for culpada. Eu falei, mas você tá vendo? Eu falei... Nós não estamos falando de um crime que eu quero que ela pague um crime porque eu quero. É porque ela fez. Eu não estou aqui querendo ter razão. Eu estou mostrando que é a verdade. Você está pedindo a justiça. Eu não estou querendo ter razão. Não, vamos brigar porque eu quero ser o dono da razão. Eu quero acusar que ela cometeu porque eu quero. Não, não foi isso. É a verdade. Ela estava junto, ela fez. Ela fez. O que ela fez, eu não posso provar. Mas ela estava lá dentro, ela sabe da verdade. Ela sabe que essa história que eles estão contando é mentira, de legítima defesa. Eles alegam que o meu irmão pegou um caco de vidro, né? O Mário fala no depoimento que meu irmão pegou um caco de vidro para dar nele. Meu irmão não tem um corte na mão. Um espelho, né? Um espelho. Meu irmão não tem um corte na mão, nada. Eu ajudei ali o corpo dele no caixão a fazer a maquiagem.
Meu irmão não tinha um corte na mão. Meu irmão não tinha uma facada na mão, no braço. Geralmente, se você vai tomar uma facada, você vai... Ele não teve nem defesa. Nada. Aonde eu falo que a primeira facada foi nas costas. Eu volto na tese das facadas. Ele tá aqui, brigando com o Mário, pegando o Mário e ali se engafiando, tomou. E se ele tivesse ficado vivo, ele teria uma outra vida. Ele tomou, ele ficaria paraplégico. Né? A primeira facada imobiliza. Ele vira e vai caindo. Não, se aquilo, não sei se a facada, inclusive, já não o deixou paraplégico. Ele já perdeu o movimento de perna, alguma coisa assim. Ele vira e vai caindo, conforme a perícia fala, ele vira e vai caindo mole e cai encostado na parede, onde ele leva o restante das facadas. E você ali vê a facada nas costas, um furinho que pega na medula lá onde é o que eu não sei explicar, Sim. Que pega no local correto, que deixa ali ele tetraplégico, ele cai, essa facada não atravessa, ela não perfura mais que 3, 4 centímetros, e as outras facadas são tão fortes que passa o corpo e bate na parede e entorta o bico da faca. Então você vê a discrepância de força da facada das costas e as frontal. O que você está querendo me dizer é que você pode... É tipo o misterioso assassinato no Oriente Express da Agatha Christie. Você pode ter tido mais de um autor na facada. Eu acredito. Não provo. É uma suposição. A perícia também não. A perícia também não provou quem deu a primeira facada. Ou se foram múltiplas pessoas não dando prova. facada. Mas a dinâmica do crime dá todo o entendimento da possibilidade de ser duas. A gente falou da Marcele, ou Marceli, a gente falou do seu irmão. A Rafaela, você conhecia ela no mínimo há 5 anos, porque seu irmão estava casado junto com ela, não sei, era casado, estava morando junto, estava casado. Há 5 anos, você falou inclusive que seu irmão muda de vida há 5 anos, ou seja, a entrada da Rafaela fez alguma coisa ali na equação que ele começasse a ter uma ascensão social, inclusive. Quem é a Rafaela? Como era a sua relação com ela? Como você a via? Porque em alguns momentos da vida, quando a pessoa revela a sua verdadeira face, você busca um sentimento que você teve lá no começo e fala assim, eu não me ouvi. Você teve isso? Como era a história? Mais uma vez ali eu fui enganado. Pela minha falta de proximidade dentro do lar. Né? Eu conhecia a Rafaela. Ela era o quê? Ela fazia o quê? Meu irmão, antes de ele montar a loja de carro e de moto, ele tinha um bar na área portuária de Santos. E essa menina, eu vim saber depois também agora, ela trabalhava numa lojinha de celular ali próximo e se conheceram ali, né? E foi quando ela foi ali, se aproximou mais do meu irmão e começou a fazer parte da família. Eles conheceram muito jovens também, né? Porque ela tem o quê? 28? Jovens. Meu irmão também é igual eu, eles se viram desde cedo, né? Não teve a presença do meu pai, nenhum dos dois ali não teve ajuda do meu pai para nada. Então foram criados junto com a mãe, vendendo marmita na praia. A Rose vendia marmitex na praia para sustentar eles. A Rose ali foi uma guerreira também no formato de sustentar eles. Trabalhou em uma avícola em Santos. Muito difícil foi a vida deles também. Foi igual, parecida com a minha. Eu não sabia. A sensação que se tem vendo as imagens, as fotos, é que era de adolescentes que viviam pela praia na vida, assim. Não, eles eram bem divertidos, bem... moleque eles mesmo, né? Mas eu digo, é uma família muito trabalhadora desde cedo. Nada foi... Não veio nada de herança, né? Ali, o que eles construíram foi com muita luta, muita batalha. E muitos problemas também, porque quando você começa a ganhar um dinheiro, você do nada consegue ter uma ascensão, aí vem as pessoas maldosas. Teve uma investigação, né, que eles sofreram de lavagem de dinheiro, crime organizado, formação de quadrilha. Eu ia perguntar isso. Muita gente aponta isso. O que você diria para as pessoas que falam de crime organizado, lavagem de dinheiro, facção criminosa? É fácil de dizer. O polícia que fez essa investigação toda é o Rogerinho, esse que está preso na situação do Gridsberg aí. Então você já vê como que é feita a investigação. A pessoa tem dinheiro, é obrigado... dá uma parte, se você não der uma parte, vou fazer uma investigação, vou te colocar no problema. Eu fui investigado 2 vezes pelo GAECO. 2 vezes entraram na minha casa, 2 vezes revistaram minha casa inteira e as 2 vezes não acharam nem um papel que pudesse me incriminar. Então, assim, para você ser investigado, basta você estar chamando a atenção.
E é a vida que eles vivem, de chamar atenção. Só uma coisa, você fez uma acusação séria aqui. Você tem que ele teria sido achacado pelo... Muitas vezes. Mas vocês têm processo por isso? Não, porque não foi muito recente, aconteceu e já aconteceu a situação. Morreu, tá. Então acabou por ali, ficou por ali mesmo. Mas a gente teve muito problema ali de eles me chamar, pô, não tô aguentando. Aí eu ir lá e falar assim, ó, vou chamar corregedoria, eu vou porque eu não tenho medo de nada. Assim, eu trabalho todo dia enfrentando o sistema. Então, para mim, é só mais um enfrentamento de sistema. Porque eu acho que quando chegar a nossa hora, Beto, a gente parte. Quem me conhece, meu trabalho na área política, vê o enfrentamento que eu tenho diariamente. Acordo o médico de madrugada em hospital e levo o diretor de hospital preso. E, então, eu faço aquele... sabe, eu sou a voz da comunidade, sou vereador de comunidade. Então, porque você anda... Aonde que surge esse assunto de facção criminosa? Eu tenho acesso em qualquer comunidade, aonde a maioria dos políticos não entram. Entendi. Então, pelo aquele fato de eu ser querido pelo povo, das minhas ações sociais, me permite o acesso nas comunidades. Porque o criminoso ele não vai te proibir de entrar na comunidade, fazer uma ação social, levar um projeto de Natal, projeto de Páscoa. Então, eu tenho porta aberta nas comunidades. E isso, no olhar de quem está do outro lado, tá? No olhar... dos milicianos, pô, esse cara é envolvido com a facção criminosa, porque ele anda em todo lugar, ele compra um carro tal e ele entra no carro tal, ele usa uma corrente de ouro e ele entra na comunidade e nós não entra. Então, ali que começa o pré-julgamento. Mas quando vai puxar, não acha nada, grampeia telefone, não arruma nada, segue e não arruma nada e fica sempre nisso, não arruma nada e para a investigação. Daqui um tempo acontece de novo. Comigo já foi 2 vezes. Entendi. Não, é até bom que você já fala, porque eu tenho que entrar nesse assunto. Então a Rafaela e o Igor se encontram e já começam a namorar e já começam a se relacionar. Eles têm uma filhinha, um filhinho pequeno, né? De 5 anos também. Tem o Theo, que tem 5 anos, e tem o Henry, que tem 8 anos. Mas com ela? Não, é de outra mãe. Ah, tá. O Igor tem 2 filhos, mas 2 a filhos. Rafaela e ele 1. Que é 5 anos. Então logo que eles conheceram, ela já ficou grávida. Já estavam ali morando juntos, conhecendo, foi bem no início. E ali meu irmão toma uma forma de responsabilidade, que ele não teve no primeiro relacionamento, onde que ele teve o primeiro filho. Ele começa a ter o sentimento de querer ter uma família. É ali que ele procura ali já levar ela para morar junto. Depois disso tudo, eu descobri que ela não queria ter o filho, né? Que depois que a pessoa morre, ela não queria as coisas ter. começam não queria ter, queria ali naquele momento tirar o filho. E meu irmão não quis, falou, não, vai ter que ter e tal, a gente vai construir uma família. Meu irmão era louco, totalmente apaixonado por essa mulher, cara. Por essa mulher, você diz a Rafaela. Se ele não tivesse visto a forma que ele viu a mensagem naquele... Ali não é play ali, que aparece no carro ali. Carro. Ou eu contasse... Ele ia querer brigar comigo. Ele defendia a Rafaela. Ele venerava a menina. Ele falava assim, antes da morte, quando eles estavam ali em um clima meio de briga. A Rafaela e ele. Isso. Eles estavam plantando um cenário para colocar o meu irmão como errado. Eles já vinham ali, por isso que eu falo que a Marcele tem envolvimento desde lá de trás. Foi pego no celular da Marcele, uma notícia que eu acho que nem saiu nas mídias, uma gravação de uma briga entre o Igor e a Rafaela. Uma briga num cenário dentro da casa e a Marcele gravando tudo aqui. Para construir a violência doméstica? Isso. Nessa situação, a Rafaela agredia e cuspiu na cara do Igor. E o Igor limpou e falou, eu te amo, não faz isso comigo, cara, eu não te traí. E eles forçando uma situação... Para ele bater nela. E a Marcele aqui gravando. Qual era o intuito da Marcele fazer essa gravação junto com a Rafaela? Sim, só que quebraram a cara. Você consegue uma medida protetiva. Isso, só que quebraram a cara que o meu irmão não fez. Quando ela cospe na cara do meu irmão, que assim, é uma das raivas maiores que eu tenho dessa menina, ele começa a chorar, liga para a mãe, para a Rose, fala, mãe, eu não traí ela tá inventando, eu não sei de onde ela tirou isso. E ela afirmava, ligava para a Rose e falava, seu filho me traiu, não quero mais, não quero mais.
Só e que a Marceli ali gravando? Ela tava ali, ele fala com ela alguma coisa? Ele fala, Marceli, fala com a tua amiga, não sei o que lá, não. Não fala nada com a Marceli, só que tá tudo no celular da Marceli. Quem viu isso aí foi a perícia. Entendi. Né, do crime. Falou, pô, mas é estranho, por que a Marceli, no telefone da Marceli, tem uma gravação de uma briga da Rafaela com o Igor? Não tem cabimento. Sim. Aí depois que juntando nos autos, a promotora entende que eles estavam tentando já ali caçar uma confusão. Estavam buscando uma confusão. Estavam construindo um álibi qualquer, até mesmo para uma legítima defesa futura. Estava sendo construído um caminho. Isso é premeditação, claro. A Rafaela e vocês tinham uma boa relação? Boa relação, cara. Tipo assim, minha relação com ela era num jantar no restaurante, num aniversário de uma das crianças. Não era de frequentar casa nem viagens, porque eu sou assim. Eu, com a minha esposa, a gente é dentro da nossa casa, não é de balada e tal, enfim. Nós somos mais reservados. Então, eu, muitas das vezes, podava algumas aparências juntos, de viagem, enfim. E no dia do fato, ela ligou em casa e pediu para minha esposa se podia ficar com o Theo. No dia da morte? Quando ela, aconteceu isso, o Rafaela? Theo estava na minha casa. Quando aconteceu essa situação, o Theo estava comigo, na minha casa. Uau. Nem tanto que eu libero ele para Rose quando sai a guarda provisória. Porque assim, até então estava muito confuso, tudo muito confuso. A gente precisava entender que nós não ia pegar a criança e falar para a criança, ó, quem quer ficar com a criança? Não foi assim. A gente entendeu que ela tinha que ficar com a gente. E a gente precisava ter essa autoanálise de como foi o crime para nós ter certeza que a gente tinha que ficar com o Theo e não a mãe, os parentes da Rafaela, entendeu? Que também não tem nada a ver com o crime. Hoje eu já vejo, com o crime não, mas eu já vejo que são uma cambada de picareta, porque nós vamos antecipar um pouco o assunto, mas depois você Pode antecipar, vai fazer a gente volta. O Mário estava escondido na casa do irmão da do mãe. Tio. Sim. Sendo que assim, a Rafaela não tinha contato com esse tio. Quem deve ter ligado para esse tio? E pedido, abriga minha filha e o gente. Então depois nós vamos entender. Vai chegar ali na descoberta de onde estava o Mário. É isso, que tinha mais gente envolvida. Aí você começa. A pessoa me entendi. Agora, a Rafaela, então, ela era uma boa moça. Com você tinha uma boa relação. Eu não tinha tinha nada que falar dela como. O Igor, um tarado emocional ou até mesmo um dependente emocional dela. Podia ser. Eles estavam juntos, eles estavam se separando, eles tinham uma casa deles, como que estava naquele momento? Não, tinha um apartamento que eles moravam, né? Um apartamento da família. E ela estava buscando... Da família, você diz o quê? Da família... Igor, era Rafaela deles, era deles, deles. Mais patrimônios eles tinham. Estavam bem acomodados, situação financeira. E ali a Rafaela vinha cavando essa briga. Já uma semana aproximadamente, e meu irmão estava sem entender nada. Essa gravação do Cuspe é quanto tempo antes da morte dele? Eu não sei exatos dias, mas é poucos dias. Tá, então já dentro desse circuito dessa semana da briga. E ali a gente entende, depois dos fatos ocorridos, a gente entende que ela vinha cavando. Ela tinha que ter um álibi. Como é que você tem uma vida perfeita? A pessoa te dá de tudo. Você tem uma família, você ama, você vai para a rede social, se diz apaixonada pelo cara. Em uma semana tudo muda. Você tem que cavar o pênalti, porque senão não vai colar. Ela queria dizer que ele traía ela. Isso. Aí o que eles formalizaram? O Mário, ali naquela intenção já dos dois estar junto, levava informação falsa para fazer eles brigar. Né? Outro dia tava... Mas ela sabendo que era falsa. A gente acredita que no começo não. Porque foi coisas de um pouco mais para trás. Mas ali depois eles combinaram o álibi junto. Quando eles tiveram relação e se uniram, eles tiveram que voltar nisso que o Mário estava fazendo para tentar arrumar o álibi ali. Nem